Ontem tinha um aluno dentro de sala comigo, ele estava fazendo curso comigo, e aí ele falava, né, do histórico de vida dele, que ele tinha feito uma faculdade incrível, federal ainda, e que até hoje ele não tinha assumido esse posto, porque estava difícil, as coisas não estavam funcionando. Entretanto, a faculdade deu uma sabedoria tremenda para ele, que ele poderia montar um negócio para ele, só que ele tinha medo de arriscar, um frio na barriga. Eu arriscar o quê? Não, arriscar eu largar o certo pro duvidoso. Eu falei, opa, duvidoso. Já começa aí o problema. A pessoa duvida da própria capacidade. Mas aí, beleza, ele continuou falando. Querendo ou não, é que eu tenho uma estabilidade, né? Uma coisa mais certa, né? Eu já fico mais tranquilo e tal. Eu falava assim, olha, primeiro de tudo, estabilidade não existe. Ela é falsa, entende? Porque o tempo todo você está sempre empreendendo. Ou você está empreendendo, vendendo alguma coisa, produto, alguma coisa assim, ou você está vendendo o seu tempo. Então, quando você está empregado dentro de uma empresa, você está vendendo o seu tempo. Consegue entender? E aí, o pior chatice disso, que a empresa paga o valor do seu tempo que ela quer. E outra coisa, se você está fichado dentro da empresa, você tá ali porque você serve para ela. Porque o dia que ela vê que você não serve para ela, ela te dispensa, ou seja, estabilidade não existe. E outra coisa, estabilidade, ela é avessa à prosperidade. Se você quer ser uma pessoa próspera, você não tem que ficar procurando estabilidade. Agora, se você quer estabilidade, você está correndo o risco de perder a sua prosperidade. Quando eu falo prosperidade, não é só financeiro, porque financeiro é consequência, mas também é profissional, familiar. Quantas pessoas que poderia ser o Mark Zuckerberg, né? Eu acho que esse é o nome do cara que inventou o Facebook, mas está dentro de uma empresa sendo gerente de... Aí a pessoa é gerente de uma empresa ou trabalha como executivo de uma empresa e a pessoa vende a hora dela para enricar outra pessoa, sendo que ela poderia enricar a própria empresa, entende? Mas acontece que as pessoas elas têm uma dificuldade do começo. Por que o começo? O começo, muitas vezes, você tem que dar um passo para trás para depois se soltar uma imensidão de passos para frente. É necessário fazer isso, a pessoa começar com pouco, né? Às vezes ela tem que sair daquele patamar para baixar o patamar. E aí ele estava falando uma coisa comigo, que ele até tem uma grana, mas ele não estava querendo investir, que ele não estava querendo correr o risco de perder essa grana. E aí ele tinha muito medo de acontecer alguma coisa. Eu falei assim, beleza, medo. Para você acabar com o medo, você precisa desvendar o medo. Então, qual que é o seu maior medo? Fala uma coisa para mim, o que você faz na sua vida hoje? Aí ele falou, olha, eu sou operador há mais de 8 anos. Eu falei, 8 anos de operador, beleza. Perguntei para ele, o seu salário é o quê? 3 mil reais, alguma coisa assim? Ele falou assim, não, é mais ou menos isso aí. Eu falei, beleza. Se você sair da empresa que você está hoje, qual que é a chance de você conseguir uma outra empresa ganhando o mesmo salário? Ele falou, olha, com a experiência que eu tenho, é só eu desempregar que eu arrumo outro. Eu falei, olha só, então veja bem. Então, de tudo que você for tentar fazer na sua vida, se você observar, o pior que pode acontecer com você é você voltar a ser operador e ganhar 3 mil reais. Ou seja, o pior patamar da sua vida que você poderia viver, você já está dentro dele. Então você não tem nada que perder. Então vai lá e tenta, cara. Se não der certo, volta a ser operador de novo. Simples assim. Só que as pessoas querem complicar as coisas. E são coisas da mente também, são crenças. Escuta as pessoas falando que é perigoso, que não vai dar certo, que o fulano não conseguiu. E você fica comprando a ideia do outro. Então olha só, minha dica para você, arrisca. Calcule o medo. Talvez o medo do que você está fugindo de viver uma realidade, que essa realidade já é a sua realidade. Mas você pode mudar ela se você criar um pouco de coragem. Beleza? Pega essa dica aí.